Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou a Bárbara Batista, jornalista do Sindicato dos Metalúrgicos e Metalúrgicas de Betim e região. Bom, vou iniciar então hoje a nossa live, em que eu vou intermediar uma conversa entre o presidente do sindicato, Alex Custódio, e a advogada do Departamento Jurídico Coletivo da entidade, Natália Santana. Bom dia, Alex. Bom dia, Natália. Bom dia, Bárbara. Bom dia, doutora Natália. Bom dia a todos e todas que nos acompanham aí através das nossas lives. Bom dia, Bárbara, Alex, camaradas, companheiros de categoria. Prazer estar aqui com vocês. Bom, então, eu fiz a abertura, mas não coloquei os assuntos, né? Só para a gente deixar claro aqui, hoje nós vamos conversar sobre equiparação salarial e enquadramento e dar mais informes sobre as negociações do sindicato que estão em andamento. Bom, muitas perguntas têm chegado para a gente, tanto nas redes sociais quanto no meio da comunicação, a respeito do enquadramento salarial e, equiparação salarial e enquadramento. Em relação a esse assunto, qual é o comportamento das empresas da base, Alex e Natália? Bom, é importante a gente deixar claro que esse é um tema bastante complexo. Na verdade, a grande maioria das empresas, né, tem esse problema. Trabalhadores que exercem a mesma função, com salários diferentes. Em algumas empresas, a gente conseguiu, de certa forma, fazer algum tipo de negociação, mas na maioria das empresas é um problema de difícil resolução. Primeiro, que grande parte das empresas não abrem o espaço para a gente negociar sobre o tema, sabedoras, né, que existem alguns dificultadores, até alterações nas leis trabalhistas, né, são dificultadores para esse tema, e por isso que hoje, né, nós convidamos uma advogada, né, que é especialista nesse tema, a doutora Natália, que trabalha junto, né, com o doutor Luciano, para nos ajudar a falar um pouco sobre esse tema tão relevante na nossa categoria, e não tenho dúvida, né, que é relevante no âmbito geral, em todo o nosso país. É verdade, essa é uma dúvida e um questionamento sempre teve, né, na nossa categoria, nos atendimentos na área individual também é uma dúvida muito recorrente esses tempos. Bom, primeiro a gente tem que falar que há diferença entre a adequação salarial, né, enquadramento, e a equiparação de salário, né, então há essa diferença. Mas já falando também, que é um tema muito complexo, como a Alex disse, nós vamos falar aqui em linhas gerais, mas lembrando que cada caso deve ser analisado na hora de analisar se há ou não essa questão da equiparação salarial, né? Casos individuais que a gente tem que observar. A adequação salarial, ela acontece quando há dentro da empresa uma discrepância entre os cargos e os salários. A empresa já tem um plano estabelecido de cargos e salários, mas ainda ainda destoa um pouco as funções do salário. Então, a empresa adequa dentro desse quadro de funções, de cargos e salários, e adequa cada trabalhador. A equiparação salarial, ela é quando um trabalhador exerce a mesma função que o outro, né? Vou falar daqui a pouco dos critérios, mas quando ele exerce a mesma função e recebe menos. Né? Então, não há esse plano, não há essa questão do quadro, e eles exercem a mesma função, só que um ganha menos que o outro. Né? Então, há essa diferença entre adequação e equiparação. Perfeito, Natália. Uma pergunta que chegou para a gente também, uma trabalhadora mandou para a gente, no caso que mais ou menos o seguinte: Natália, como funcionam as regras para equiparação salarial em caso de ação na justiça? Você citou da questão individual, mas a gente sabe também que existe a questão coletiva. Você pode exemplificar para a gente, por favor, essas duas questões? Na justiça, vou explicar a grosso modo. O trabalhador procura, né, o advogado, informa para ele essas situações, o advogado, percebendo que há essa questão da equiparação, vai ingressar com uma ação. Como que prova? Ele entra na justiça, a gente ingressa com a ação, e como que se prova isso na justiça? Geralmente é com testemunho, né? Porque a empresa não fornece nenhum tipo de documentação e às vezes não tem como provar isso, né, documentalmente, que há essa diferença de salário, né?
mesmo porque muitos trabalhadores não fornecem o contra-cheque, o trabalhador não tem acesso a essa informação do outro. Então, ele né, sabe que tem essa diferença, então tem que ingressar na justiça e é testemunho, né? O trabalhador vai levar alguém para confirmar que ele exerce a mesma função que o outro e que ganha menos, né? As questões coletivas, nesse caso, para equiparação, para ingressar com uma ação, é meio complicado, porque, como a gente disse, são casos individuais que a gente tem que observar, né? As questões coletivas, um debate mais amplo, né, com a diretoria do sindicato, então é mais complicado entrar com uma ação de equiparação coletiva. É possível, mas aí a gente tem que obedecer alguns critérios e ver direitinho o caso da empresa em questão. Ok, perfeito. Alex, há empresas na base que já abriram diálogo para esse tipo de negociação? Bom, Bárbara, a gente, desde abril do ano passado, quando a gente assumiu a direção desse sindicato, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem recebido inúmeras denúncias e sempre que a gente recebe denúncias, a gente vai atrás de uma possível resolução. Então, a gente chamou todas as empresas onde os trabalhadores fizeram denúncias, a gente chamou a empresa para tratar do tema. Abrimos conversas, né, com várias empresas, Rosset, WEG, Nemak, a Stellantis, né, que é a Fiat Betim, inclusive na Stellantis, entendo que pelo número de trabalhadores que tem lá dentro, é a empresa onde tem mais incidências, né, de diferenças salariais, vários trabalhadores, né, diariamente entram em contato conosco. A gente já passou esse tema para a empresa inicialmente falou que fez alguns ajustes em algumas centenas de trabalhadores, mas nós entendemos que ainda não é o ideal, levando em consideração os milhares de trabalhadores, né, que são funcionários da Stellantis hoje. E a gente está com algumas negociações em curso e, obviamente, após essas negociações findarem, o ponto-chave que a gente quer tratar, né, com a Stellantis é um plano de cargos e salários. Porque hoje em dia nenhuma empresa da nossa base tem um acordo assinado com o sindicato de equiparação, enquadramento ou adequações. E se a gente conseguir fazer com que as empresas assinem isso, elas terão que cumprir. Então, fica muito a critério da empresa, por isso que existem essas discrepâncias, né? Uma empresa que a gente conseguiu obter um êxito bastante significativo foi a Saitower, onde os trabalhadores se mobilizaram, inclusive a gente foi preciso até tirar um estado de greve lá na empresa para que a empresa abrisse esse leque de negociações. Conseguimos fazer ajustes salariais e adequações para mais de 100 trabalhadores e entendo que foi um ganho político, né, e um ganho financeiro para os trabalhadores. Esse é apenas um exemplo, né, de uma negociação que deu certo. Mas o nosso intuito, quanto direção, quanto diretoria, é conseguir fazer esse tipo de acordo com todas as empresas, que aí a gente consegue colocar parâmetros bem claros, né, e não ter essas diferenciações entre os trabalhadores. Eu aproveito a sua resposta, então, para fazer uma outra pergunta para vocês dois. Já existe alguma estratégia por parte da entidade, né, por parte do sindicato, para lidar com essa realidade da base e iniciar, então, esse diálogo com essas empresas da categoria? A estratégia política, quanto diretoria, é exercer o nosso papel de negociadores, representante dos trabalhadores. Então, a nossa estratégia política é enviar um documento para a empresa, chamando a empresa para essa negociação, específica para essa negociação, sabe? Porém, que existe alguns dificultadores, até mesmo de novas mudanças na legislação trabalhista, e penso que a doutora Natália vai aqui pontuar algumas questões para a gente, sabe? Mas, claramente, o nosso intuito é chamar as empresas para que a gente possa fazer um acordo, porque é importante deixar claro que no acordo coletivo da Tabase, que a gente tem com as empresas, é deixado claro nesse instrumento o salário, o piso salarial, ou seja, né, o mínimo que a empresa pode pagar para um trabalhador. Mas não é feito esse plano de cargos e salários que faz os ajustes, né, gradativamente e tem um teto. A ideia é que a gente faça esse acordo em separado com todas as empresas que houverem, né, diferenciações salariais. Isso.
o cargo de planos de salários, ela fica mais a cargo da empresa mesmo, porque ela vai ter os níveis de aperfeiçoamento técnico, os níveis mesmo que cada trabalhador vai alcançando. E é importante frisar que esse quadro é importante porque o trabalhador sabe quando que ele vai, eu tenho tanto tempo de empresa, ou fazendo tal coisa, eu alcanço tal salário, então ele sabe qual vai ser a gradatividade do salário dele, né? Então, acho que isso até é um motivador, né, para as empresas, porque o trabalhador sabendo que vai alcançar, fazendo tal coisa, ou tal tempo, vai alcançar aquele salário. Então, acho que até motiva ele dentro da empresa. E quando eu falei, né, das especificações da equiparação salarial, por que é difícil no âmbito coletivo, é porque a lei, o artigo 461 da CLT, ele elenca alguns requisitos para que o trabalhador tenha direito a essa equiparação salarial. Vou falar rapidamente deles, porque senão a gente vai entender muito no tema, mas quem tiver dúvida depois pode mandar que a gente tenta responder da melhor maneira, tá? Então, o primeiro requisito é que a função tem que ser idêntica, igual, sem tirar nem pôr, né? O trabalhador tem que fazer a mesma função. Com igual produtividade, né? Que um produz, o outro também tem que produzir. Mesma perfeição técnica. Então, do mesmo jeito, vamos falar de peças, por exemplo. Mesmo jeito que um produz uma peça, o outro também tem que produzir, né? Sem diferença dessa perfeição técnica. O tempo de serviço, né? A legislação trabalhista, a reforma trabalhista, elencou que o trabalhador ele não pode ter mais que 4 anos de diferença entre um e outro. Antigamente, era só o tempo na função, que era 2 anos. Agora, além do tempo da função, ainda tem esse tempo na empresa, que são 4 anos. Então, dificultou mais ainda para que o trabalhador possa pleitear esse direito. Tem que ser o mesmo empregador, então, o mesmo patrão, é necessário que seja o mesmo patrão. A legislação também, a reforma trouxe que tem que ser o mesmo estabelecimento, né? Então, tem que ser na mesma filial, vamos dizer, né? Porque tinha gente que pedia como pessoas de outra filial. A legislação agora trouxe que tem que ser na mesma filial, no mesmo estabelecimento empresarial. E a legislação também trouxe que esse plano de cargos e salários não precisa mais ser homologado pelo Ministério do Trabalho. Então, a empresa, ela pode, dentro dos seus critérios e parâmetros internos, ela mesma fazer esse plano de cargos e salários. Claro, o trabalhador ele tem que saber, né, como vai estar, até mesmo para ele saber quando que ele vai alcançar determinados salários. Mas ele precisa dessa publicidade para ele saber. Então, a legislação, ela tem dificultado, né, que o trabalhador ele possa pleitear essa equiparação judicialmente. Né? Então, isso foi mais uma das surpresas desagradáveis da reforma trabalhista que trouxe, né, para a classe trabalhadora. Né? Eu até aproveito sua fala, Natália, para fazer um questionamento aqui com o Alex, que é o seguinte: quando você fala que a empresa tem hoje esse poder dessa negociação, isso não significa que o trabalhador tenha que deixar de procurar o sindicato, não é isso, Alex? Exatamente. Inclusive, os avanços que nós conseguimos em algumas empresas foi fruto de denúncia que os trabalhadores passaram para a gente. A ideia é que esses trabalhadores permaneçam fazendo essas denúncias para que a gente possa chamar as empresas para tentar uma negociação específica, né? Eu quero aqui até dar alguns exemplos. Eu sou funcionário da Stellantis, né? Fiat Betim. E quando eu entrei na empresa, lá existia um prazo máximo para que os trabalhadores, né, conseguissem chegar naquele teto salarial, que era 40 meses. Era uma política interna da empresa, mas que era colocada em prática. Hoje em dia isso não existe mais. O trabalhador entra na empresa, na montadora hoje, não tem esse parâmetro, sabe, para chegar no teto salarial. Mais um exemplo, na Saitower, a gente tinha um acordo, né, de plano de cargos e salários com a empresa em 2016, fruto de uma grande greve. Assim que venceu o acordo, ela não quis mais renovar. Aí ela quer praticar a política dela. E isso causa vários transtornos, sabe? Uma outra empresa da nossa base que também já teve um acordo similar a esse, a empresa Rossetti, também fruto de greve.
Eu cito isso, fruto de greve, porque empresa nenhuma dá nada de boa vontade, dá nada de graça, sabe? Se não houver um posicionamento firme do conjunto dos trabalhadores, obviamente liderado por uma diretoria do sindicato, a gente não vai conseguir avançar no patamar necessário, sabe? Então, os trabalhadores têm que continuar assim, passando as demandas para a gente, obviamente, vai buscar as empresas, né, para fazer essa negociação específica e, obviamente, a gente precisa da ajuda dos trabalhadores para que a gente possa avançar e conseguir alcançar os nossos objetivos. Bom, voltando só complementando, Alex. Sim, pode falar, Ana. Desculpa, Bárbara. Só complementando isso, é muito importante que essas informações cheguem até nós, né? E que cheguem de maneira, às vezes, completa, para que a gente possa analisar os casos e passar até para a diretoria algumas demandas que chegam até o departamento. Eu queria dizer isso, assim, a informação é a melhor e a maior arma que o trabalhador tem. Então, quanto mais informação o trabalhador buscar, quanto mais informação o trabalhador tenha, mais ele vai poder lutar e ajudar ao sindicato, ao jurídico, a lutar pelos seus direitos, né? Então, o poder de questionar é muito importante. Então, buscar informações em veículos sérios, né? Você vai pesquisar na internet, olha o site, porque tem muitas informações trocadas, né, truncadas. Procura o departamento jurídico, a gente está aqui para atender, para tirar todas as dúvidas, né? Porque as fake news existem, elas estão por aí. Então, é importante estar informado, mas se informar em fontes, né, seguras, para que também a informação não chegue, né, no piso da fábrica de maneira equivocada e que dê aí ruídos de comunicação. Obrigada, Natália. Bom, voltando nosso foco agora para as negociações em andamento, Alex, na semana passada você explicou como tem sido, né, as rodadas de negociação com a Stellantis, a Fiat Betim. Mas chegou algumas perguntas aí para a gente a respeito das propostas. Você consegue resumir para a gente de uma forma bem breve, aí, nosso horário está quase estourando, quais são os principais pontos discutidos e como estão essas negociações? Bárbara e demais que nos assistem, eu vou tentar assim, fazer um resumo bem breve. Agora, é importante frisar que se as pessoas acompanharem as nossas lives, elas verão sim as informações bem pontuais, né? Acho que o trabalhador que precisa ser informado, ele pode buscar aí as nossas redes sociais que ele vai conseguir. Só para deixar claro mais uma vez, como a empresa colocou como ponto principal, né, de debate, na visão dela como empresa, o layoff e a fixação dos turnos, eu já informei e vou informar novamente. O layoff é uma espécie de suspensão de contratos de trabalhos e que o prazo que a empresa está propondo, na nossa visão, é um prazo que excede uma razoabilidade. Propõe de 2 a 5 meses, podendo se estender para mais 6 meses, entendemos que isso não é razoável. Também, o trabalhador que for inserido na modalidade layoff, ele terá perdas na sua PLR. Então, também somos extremamente contra isso. Em resumo, o layoff é essa questão. Com relação à fixação de turnos, já falei em vários vídeos e em várias lives que o intuito da empresa é simplesmente fixar os turnos. Entendo que a empresa fixando os turnos, ela terá vários benefícios, e um dos benefícios é fazer com que os trabalhadores façam hora extra todos os sábados, em especial os trabalhadores do segundo turno. E nós temos plena convicção que os trabalhadores não querem esse tipo de jornada. Fizemos uma proposta para a empresa, volto a dizer, caso a gente caminhe, né, para um possível acordo, obviamente tem que ser validado pelo conjunto dos trabalhadores, os trabalhadores do segundo turno poderão fazer hora extra apenas um sábado por mês e com um percentual de hora extra acima do que nós já temos acordado. Eu estou aqui só fazendo um resumo bem breve, sabe? Para que os trabalhadores entendam tudo que está sendo negociado. Além dessa questão do layoff e da fixação de turnos, estamos negociando também um acordo coletivo da Database. Para alguns trabalhadores, falo como funcionário da montadora, eles entendem que é o dissídio coletivo, né? Dissídio tem um outro significado, mas eles entendem dessa forma. No acordo coletivo da Database, tem quase mais de 100 cláusulas sociais, auxílio, complemento de auxílio previdenciário, estabilidade para gestante,
percentuais de horas extras acima da lei, adicional noturno acima da lei, né, que a lei é 20%, o nosso é 30%. Isso tudo equivale a mais de 100 cláusulas. Agora, creio que alguns trabalhadores estão se perguntando sobre a questão da nossa proposta de reajuste salarial. Nos últimos 2, 3 anos, vocês têm acompanhado que o que a gente conseguiu fazer no âmbito negocial foi a reposição integral da inflação, porém que parcelado. A nossa proposta para esse ano, que é um ano diferente para a Stellantis, né, Fiat Betim, é reposição integral da inflação, tudo junto, na data base, mais aumento real. De forma muito clara, essa que é a nossa proposta. Com relação ao abono, que todos os trabalhadores estão acostumados com esse abono, né, todos os anos, a gente quer que o abono seja reajustado também. Assim como temos alguns outros acordos em curso, que é, por exemplo, o acordo de letra, o acordo 4142 e o acordo 4242 para áreas específicas. É importante frisar isso. Esse acordo também está em debate, está em negociação. O acordo, por exemplo, do terceiro turno fixo é um acordo entre as partes que também está em negociação. Eu estou listando aqui, Bárbara, para tentar esclarecer para o conjunto dos trabalhadores, né, esse montante de acordos que estão sendo negociados. Penso que o ponto que, para alguns trabalhadores, que é mais crucial, é a questão da PLR. Nós entendemos que o ponto mais crucial é o acordo coletivo da Tabasco, que tem uma série de cláusulas, né, que melhora e muito o que está na CLT, mas vários trabalhadores entendem que o crucial é a PLR. E eu venho falando aí através dos meus vídeos e das lives, que esse ano a Stellantis precisa fazer uma reflexão, né, e aceitar pagar para o conjunto dos trabalhadores uma PLR digna de uma grande montadora. No ano passado foi 5.560, se não me falha a memória, e a nossa proposta hoje é que a empresa pague, no mínimo, 30% a mais do que foi pago no ano passado. Essa é a nossa proposta. Inclusive, nós fizemos essa proposta levando em consideração a opinião de vários trabalhadores que passaram para a gente. Olha, tem que ser no mínimo 30% de aumento, e a gente já deixou isso muito claro para a empresa. Aqui a gente não esconde o que a gente está negociando, sabe? De abril de 2020 para cá, a gente tem sido extremamente transparente. O nosso intuito é continuar com total transparência nas nossas negociações, para passar maior credibilidade para os trabalhadores, para que juntos a gente possa alcançar os nossos objetivos. Eu acho que, bem rapidinho, é isso tudo. Bom, conta para a gente como estão essas rodadas de negociação com a montadora. Isso, creio que vocês acompanharam aí. Tinha uma reunião agendada para sexta-feira passada, a empresa cancelou essa rodada de negociações, ficou da empresa entrar em contato conosco, né, e agendar uma próxima reunião, mas até o presente momento a empresa não ligou para a gente para agendar essa próxima reunião e também não ligou para a gente para tratar de férias coletiva ou nenhuma outra parada na produção. Até o presente momento, a gente não tem novidades nesse sentido. Perfeito, Alex. Para encerrar, então, a nossa live dessa semana, o site do sindicato fez uma publicação recente em relação ao desfecho de uma mediação na Superintendência Regional do Trabalho. Eu queria que vocês dois contassem para a gente muito rapidamente do que se trata e qual foi o resultado. Eu vou passar direto para a doutora Natália para fazer um resuminho aí, 30 segundinhos, doutora, sobre a mediação com a VEG, por favor. Bom, a gente ingressou, né, na Superintendência Regional do Trabalho, solicitando uma mediação, né, que ocorreu essa semana. Na assentada, na rodada, foi determinado que a empresa tem até o dia 6 de abril para dizer se ela vai querer continuar com a mediação e apresentar a documentação e demais informações que nós solicitamos, ou se ela não vai querer mais participar e vai encerrar nesse momento o diálogo na superintendência. Então, a gente está aguardando até o dia 6, só a partir do dia 6, então, que a gente vai ter essa resposta, se ela vai ou não apresentar a documentação que a gente solicitou, se as tratativas vão continuar lá na superintendência. Caso não seja, não tenha fruto, de não a gente tenha isso nessas tratativas, aí junto com a diretoria a gente vai ver qual o melhor encaminhamento. Perfeito, Natália. Então, só para deixar aí como dica para os trabalhadores e trabalhadoras da VEG, quem tiver interesse, né, quiser saber mais sobre essa
essa mediação, no site do sindicato tem uma matéria explicando direitinho o que está acontecendo, tá bom? Bom, eu agradeço, então, né, vou encerrar aqui a nossa live da semana, agradeço pelos esclarecimentos à advogada do Departamento Jurídico Coletivo do Sindicato, Natália Santana, e agradeço ao meu presidente dessa entidade, Alex Custódio. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Lembrando que o Departamento Jurídico, ele não está atendendo agora de maneira presencial, mas assim que voltar, todos os trabalhadores sintam-se à vontade para procurar e tirar todas as suas dúvidas. Isso. Eu agradeço a doutora Natália, que nos ajuda muito nessa questão aí do suporte, né, jurídico coletivo para a base. Agradeço a Bárbara. Aí faço um agradecimento especial para todos os trabalhadores e as trabalhadoras que nos acompanham, né, através aí da nossa live, e continue interagindo conosco, que certamente com a nossa unidade nós iremos alcançar todos os nossos objetivos. Forte abraço a todos e até breve. Bom, eu aproveito então para agradecer, né, a turma aí que nos ajuda nos bastidores das lives, a turma da CTB Minas que tem nos apoiado, tem retransmitido nossas lives aí toda semana na página oficial deles no Facebook. Agradeço principalmente a diretoria desse sindicato pela confiança e, né, a disponibilidade também de estar sempre atento a tudo que a categoria precisa. E agradeço em especial a você que disponibiliza seu tempo semanalmente para nos acompanhar aqui às quartas-feiras às 11 da manhã. Não deixe de mandar suas dúvidas, você pode mandar tanto nas redes sociais quanto no e-mail comunicacão@metalúrgicosdebetim.org.br e siga o sindicato nas redes sociais e fique por dentro de tudo que está acontecendo. Muito obrigada pela companhia, até a próxima quarta-feira, tchau.